A pintura realista traz originalidade, um efeito incrível com o detalhamento dos contornos e cores que realçam cada parte do desenho, né? E no passo a passo, a artesã Verônica Silva vai nos ensinar como fazer essa decorativa arte no tecido. E agora ela explica e dá dicas de como fazer pintura de uvas. Verônica, seja muito bem-vinda! Muito obrigada. Eu já vou começar te dando parabéns, porque eu fiquei passada, gente. O trabalho dela aqui, ó, eu tô vendo aqui bem de pertinho, parece 3D, surreal, que demais. E a gente vai ensinar isso pra todo mundo de casa. Exato. Frutas é uma coisa que as pessoas, tanto fruta quanto flores, mas frutas tá bem numa tendência, exatamente porque dá esse aspecto bem realista e, como você falou, 3D. Aham, maravilhoso. Há quanto tempo você trabalha com isso? Olha, eu pinto, não vou negar, há 25 anos, desde os 11. Mas que eu trabalho profissionalmente com isso, que eu dou aula e etc, vão fazer 8 anos. Arrasou. Então vamos começar a ensinar? Vamos lá. Eu tô curiosa pra aprender também, viu? Tá, a gente vai começar com um pincel chato. O pincel chato é esses pincéis que tem a pontinha mais durinha, mais achatada, tá vendo, ó? Perfeito. E ele é mais lixadinho. Ele já vem assim de fábrica. Às vezes as pessoas... Curtinho. Isso. Quanto mais durinho assim, ó, Lê, mais fácil pra gente preencher a trama do tecido, porque faz com que a tinta entre na trama, tá? Arrasou. Aqui eu tenho um, ó, que ele tá bem achatadinho, sabe por quê? Porque de tanto raspar ele no tecido, ele vai lixando sozinho com o tempo. Olha. Então esse aqui é um dos pincéis que eu tenho há 25 anos. Passada. Então, e que legal que é um material que você vai ter pra sempre Isso, a se gente você sabe... for trabalhar Exatamente. desse E a jeito. gente sabendo cuidar, ele dura muito, Arrasou. tá? Bom, vamos lá. Vamos começar a preencher então com esse pincel que eu falei que é o mais durinho. Tá. Aqui eu fiz um cachinho de uva, depois a gente pode transformar esse tecido, por exemplo, num jogo americano. Legal. Coloca tecido, viés e transforma num jogo americano, tá? Aham. Bora lá pintar a uva. Na Bora. pintura a gente vai usar cores mais escuras e algumas cores mais avermelhadas, porque a nossa uva é aquela uva rubi, que tem algumas tonalidades diferentes. Perfeito. Eu tenho uma aluna que brinca assim comigo, Pro, sua uva tem 7 cores, Minha amiga. dependendo da uva vai ter até mais. Então é isso. E também ousar brincar com as cores pra chegar, pra tentar ser o mais realista possível, né? Exatamente. Porque é isso mesmo que você falou. Eu sempre brinco e falo a gente, por exemplo, ó, o nosso rosto tem várias cores se a gente for ver. Tem o blushzinho, tem o nariz mais brilhante, mais clarinho, tem a boca, então olha quantas cores a gente tem, né? verdade. Na natureza é assim mesmo, quanto mais cores, mais realista a gente consegue transformar. Arrasou. Bora lá, ó, vou começar com o púrpura, movimentos circulares. Pra fazer o contorno, tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora, ó, e faço o contorno, Tá. pra deixar o contorno exato. Depois eu vou entrando com cores mais escuras. Aqui eu vou colocar um pouquinho do vinho, deixa eu pegar aqui. E aí é legal porque você não tá limpando o pincel, pra dar essa A mescla das mistura, cores, né? exatamente. Aqui onde não tem nenhuma uva em cima, eu vou deixar as tonalidades mais claras, movimentos circulares. E aonde tem uva em cima, eu vou deixar a tonalidade mais escura. Aqui no caso, berinjela, ó. Tá. Não alisa demais as cores. Existem vários tipos de pintura, Lê. Tem a porcelanizada, tem a figurativa. Porcelanizada vai muito branco. Figurativa, a gente entende o que é, mas ele não se assemelha ao real. E nessas pinturas, a gente costuma esfumar bastante. Aqui, a gente não precisa tirar algumas marcas. Tá vendo que eu deixei uma bolinha bem mais escura aqui no centro? Não preciso tirar essa bolinha, não preciso transformar tudo numa coisa só, tá? Tá. Pode falar. E é legal que você não tá colocando muita tinta, né? Não. Quando a gente preenche, a gente põe mais tinta do que no acabamento. Mas olha só, eu coloco um pouquinho, espalho, vejo se precisa de mais, aí eu vou lá e pego mais, tá? Lembre-se que na pintura menos é mais. A gente começa com pouco, se necessário põe mais. Porque se a gente põe demais, é difícil tirar. É difícil tirar o erro, né? Vamos fazer mais uma pra ver, ó, enquanto essa seca um pouquinho? Essa aqui, eu já quero deixar ela menos avermelhada. Então eu vou com o vinho. Ah, Vê, como assim? Então todas não são iguais? Não. As pessoas não são iguais. Eu sempre dou o exemplo das pessoas. As pessoas não são iguais. Não são padrões. Então por que as coisas na natureza precisam ser, né? É verdade. Ó. E elas não são, né? Então no artesanato também. Exatamente. Na pintura realista, aqui eu vou pôr um pouquinho de azul marinho, ó. Tá. Na pintura realista, quanto menos padrão a gente deixar, quanto menos igual a gente deixar um outro, mais realista aquela coisa vai ficar. Mais realista a pintura vai ficar.
Minha amiga, e olha, você comprovou isso com aqueles ali que você trouxe. Eu tô passada. Na hora que eu vi, eu falei, gente, parece 3D real. Eu até coloquei a mão no pano. Adorei. E sabe que esses trabalhos são de cursos online, né? Porque eu dou cursos online. Eu quero sempre mostrar para as pessoas que pintura não é dom. Eu sei que a gente acha que é dom, né? Ah, você nasceu com dom para a pintura. Algumas pessoas, de fato, nascem com predisposição para uma coisa ou outra. Alguns para os esportes, alguns para as artes, alguns para as exatas, matemática. Mas se a gente não exerce esse dom, nada adianta ele. Com certeza. E ao mesmo tempo, se eu não nasci com predisposição para pintura, se eu tenho a técnica certa e sempre treino, eu vou conseguir pintar. Então todo mundo acha que é questão de dom, mas não é questão de dom. Ó, agora que tá mais ou menos sequinho, ele tá úmido ainda, mas não tá tão molhado assim. Perfeito. A gente vai para alguns detalhes. Vou pegar aquele nosso pincelzinho menor. Tá. É a mesma referência do pincel anterior, só que o número menor. Esse aqui é o 4, aquele lá a gente tava usando o 10. Perfeito. Agora a gente vai começar a fazer alguns detalhes de luz. Vou pegar aqui, ó, o lilás. E de novo, sem alisar, ó. Movimentos circulares, batidinha. Tem uma amiga minha boliviana que fala que é o pincel louco. Porque vai pra lá e pra cá. vai pra lá e pra cá. Ó, tá vendo? Eu vou deixando aquelas manchinhas pra deixar a nossa uva mais aveludada, ó. Nossa. Essa é a nossa pré-luz. Mais uma, vamos fazer na outra. Nessa aqui, mesma coisa, ó. Vou aproveitar e separar uma da outra, ó. Arrasou, menina. E venho fazendo. Tá. Nessa aqui, a gente vai colocar um pouquinho de azul, azul caribe. Como assim, Verônica? Você tá usando azul para uva? É porque a luz, as cores, né, de luz, elas fazem com que a cor da uva e a luz batendo nela faz com que a gente tenha uma ilusão de ótica mais azulada. Ó, tem uva, por exemplo, como você viu lá no exemplo, que vai levar amarelo, porque ela vai ficar um pouco transparente, assim, aquela luz mais avermelhada. Tá? Então, tudo é questão de luz mesmo. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais, ó. E é legal também que é aquilo que você disse do treino, as pessoas também treinando, elas vão descobrindo quais são as cores que elas podem usar pra dar aquele efeito, né? Exatamente, perdão. Eu sempre falo que a gente tem na pintura realista, vamos fazer mais uma que dá tempo antes de eu ensinar o cabinho, tá? Lembrando que é só repetir todas, a mesma coisa em todas, tá bom? Eu sempre falo para as pessoas que uma ótima forma da gente aprender é observar o que está ao nosso redor. Então, por exemplo, tem uma aluna minha, eu nunca vou esquecer isso. Ela era bem difícil para ela pintar, sabe? Ela não entendia muito onde ia cada cor. Aí eu falei para ela, quando você for à feira, observa as cores das coisas. Vê se todas as laranjas, ela tem a mesma tonalidade de laranja, ou se só tem laranja. Porque quando a gente vai pintar laranja, a gente acha que é laranja. Esquece que pode ter um pouquinho de amarelo, um pouquinho de verde, porque ela não tá madura o suficiente. Entendeu? Eu falei, observa. Aí ela voltou e falou, Pro, você me trouxe um problema, porque agora eu não consigo olhar as frutas sem imaginar as cores dela. Gente, então eu acho isso bem legal. Isso, né? É você treinar a sua observação. Ó, aqui eu vou pôr o berinjela. Gente, a Verônica tá dando tanta dica que eu tô passada aqui. Olha, pra você que quer fazer uma pintura realista de frutas, que é o que a gente tá aprendendo, preste atenção na hora que você for na feira, não é? Misture essas cores, abra um pouco a sua visão, a sua imaginação pra você poder brincar com as cores, porque tudo isso vai dar o efeito que você quer no realismo, é isso, né? Exatamente, Ó, exatamente. tô prestando atenção tá na aula da Verônica. Ó, aí como as outras, a gente pega um pouquinho do lilás, das tonalidades mais claras, vem com batidinha, ó. Não é movimento circular, é assim, ó, bateu, tá vendo, ó? Vou fazer bem devagarzinho pra gente poder ver, ó. Alguns eu deixo mais suaves, outros eu deixo mais escuro, ó. Certo? Perfeito. Uma ótima dica pra alguns assim já tá muito bom. Só que depois de seco, cores mais claras em cima de cores mais escuras tendem a ficar mais opacas e a sumir um pouquinho. Então, se você quer ainda mais realista, você revisita. Ou seja, você volta na sua pintura e aplica um pouquinho mais de cor mais clara. Tá bom? Espera secar totalmente Isso. e aí faz. Mas esse secar totalmente é tipo meia hora. Ah, é rapidinho. É só o toque e você não sentir mais úmido. Não sentiu mais úmido, pode retocar, tá? Aqui, depois de seco, a gente coloca o branquinho com um pontinho só. Então, a gente espera secar e põe um pontinho. Por que eu não ponho agora? Porque se eu colocar o branco em cima de uma cor úmida, ele não vai ficar branco. Ele vai misturar e vai se transformar numa terceira cor, tá bom?
Bora pro cabinho agora, ó. Pro cabinho, a gente vai usar um pincel bem molinho. Que é esse aqui, tá vendo, ó? São finíssimos, isso, né, esse aqui ainda é mais chato que o outro, ó. Tá vendo que é bem achatadinho? Quando a gente fala chato, é porque ele é bem achatado aqui, ó. Tá vendo? Apertadinho, né? Bem apertadinho, tá? Então a gente vai usar ele. Vou usar um pouquinho do que a gente chama de misturinha. A misturinha, pra quem pinta em tecido, sabe, é diluente com aquarela, tá? O que a gente vai fazer? Vai pegar o pincel molinho, vai hidratar na nossa misturinha. O que essa misturinha faz, gente? Ela retarda a secagem da tinta, ajuda a gente a trabalhar, por exemplo, fazer algum degradê, alguma coisa, ou a dar textura. Então, quando eu vou fazer elementos de madeira, eu gosto de usar porque ele deixa eu fazer textura. Tá. Ah, Vê, eu não tenho esse produto, o que eu faço? Não se preocupe, o que ele faz é facilitar, não significa que a gente não consiga fazer sem ele. É que fica um pouquinho mais fácil fazer com ele, só isso, tá? Se você não tem ele, é só você carregar um pouquinho mais de tinta pra deixar a base bem úmida, certo? Você falou da madeira, por exemplo, a gente tá fazendo no tecido, então fica fácil da gente brincar com a cor e conseguir ver o resultado. Na madeira é a mesma coisa? Na madeira também. O que vai mudar na madeira? Eu pinto tela, pinto tecido, aqui eu tô usando siena natural, tá, gente? Eu pinto tela, pinto tecido, o que muda nas superfícies? Primeiro, o material, aqui é tinta específica para tecido, então a pessoa pode lavar depois de 72 horas que não vai sair. E muda também a quantidade de tinta. Aqui a gente põe uma quantidade um pouco maior porque o tecido absorve. A madeira já não absorve, fica na superfície. E a tela também, tá? Então é sempre a quantidade de tinta. Aqui eu preenchi com o siena natural, ó. Vou fazer um pouquinho só de uma luzinha com o amarelo pêssego. E aí eu venho com o sépia, ó, fazendo umas ranhurinhas de madeira. Tá vendo como já dá outra cara e parece mesmo aquela questão de um cabinho, né, de madeira, ó. Galinho, né? Por quê? Porque a gente não alisa. As pessoas que fazem pintura em tecido de outras técnicas têm a mania de pegar a tinta e alisar o máximo possível. Olha como ela vai sumindo, ó. E isso aqui nem é tecido. É mesmo. Tá vendo? Agora, o ideal é que a gente pegue a tinta e faça assim, ó. Ó a diferença. Não tô alisando. Agora eu vou alisar, ó. Certo? Certo. Então, na pintura em tecido realista, a gente deixa textura. A gente olha pra madeira e fala, nossa, olha, tem textura de madeira, tem um aspecto de madeira, tá? Essa é a ideia, ó. Agora é o pincel mais fininho, né, que a gente chama de filete. Vou pegar um pouquinho desse, fazer uma cor mais escura aqui em cima, ó. Do jeito que você faz, parece tão fácil, você é tão didática. Obrigada. Que passada, gente. Mas não é difícil, eu sei que as pessoas acham que é difícil. Agora eu vou dar a dica, ainda tem um tempinho, né? Tem. Vou dar a dica 6 desse minutos pincel. total. Ah, então tá bom. Vou dar a dica desse pincelzinho aqui, ó, que pode facilitar um pouco na hora da gente fazer aquelas batidinhas na uva, tá? Tá vendo que ele parece o nosso filete, que é o pincelzinho de contorno, ó? Ele parece esse mesmo formato, só que é mais grossinho, tá? O que a gente vai fazer? A mesma coisa, ó. Vou reforçar aqui que já deu aquela secada. Vou pegar aqui o nosso lilás, tirar um pouquinho do excesso e, ó. Pincel louco. Pincel louco, isso aí. Ó, olha só a diferença de uma pra outra. Tá vendo como já deixou um pouquinho mais iluminada? Sim. Sempre deixando mais iluminado onde não tem nada encostado, ó. De novo, a outra. Vou colocar um pouquinho do azul que a gente tinha colocado. Olha isso, gente. Aí de casa vocês estão conseguindo ver, né? Ó. Tô passada. E já que a gente tem um tempinho, eu vou ensinar agora uma coisa que a gente chama na pintura, tecnicamente, de sombra projetada. O que é sombra projetada? Tudo aquilo que faz sombra em cima de algum objeto, tudo que projeta sombra. Ó, vamos ver. A gente consegue ver aqui, ó. Tá vendo o pincel? Que ele tá fazendo uma sombra? Sim, peraí que o pessoal de casa vai conseguir ver também. Um minutinho, gente, calma que vocês vão ver. Aí, ó a sombra aqui, ó, do pincel. Isso aqui a gente chama de sombra projetada. Sombra projetada é tecnicamente, ou pode ser sombra marcada. Por que marcada? Ó, tem o formato certinho do nosso pincel. Tem mesmo. Tá? Então, toda vez que tem luz, ó, eu mudando o objeto, a sombra vai mudar. E se eu mudar, a luz também vai mudar. Sim. Se eu mudar a posição da luz, também vai mudar a posição da sombra. O que a gente faz aqui? Vou pegar a nossa misturinha, um pouquinho do cinza e vou deixar bem fluido, bem diluidinho.
Tá. Se aqui tivesse um fundo, o que é o fundo? Por exemplo, como nos modelos que eu trouxe, todos eles eu pintei parede e mesa da base onde está. Se tivesse um fundo, eu não ia precisar da misturinha, porque a tinta ia fluir bem. Mas como eu não tenho fundo, para não ficar muito grosseiro, a gente usa a misturinha. Tá? Então, vou aqui na misturinha, ó, e vou só fazer maior, vou fazer a silhueta, ó, da nossa uva, uma por uma, para indicar que ela tem alguma base. Eu posso não ter feito uma mesa, mas ela tá encostada em alguma coisa. Em alguma coisa, ó. Legal. Isso é que dá aquele efeito, trabalhar muito bem luz e sombra, é o que dá o efeito realista, é o que dá o efeito 3D que você mencionou, Lê. Tá. Gente, é muito legal, viu? Ó. Olha isso, a gente já consegue entender que tem alguma base aí, né? Exatamente, ó. Tá vendo? Vai pegando assim a misturinha e fazendo a nossa sombra. Lembrem-se, cada objeto, dependendo se ele tá perto ou longe da luz, ele forma um formato de sombra diferente. Então, alguns vai ter um formato mais próximo, outros um formato mais alongado. Passada, menina, eu tô passada. Ó, quanto mais longe da luz, mais alongada a sombra. Que a gente chama de sombra difusa. Não fiquem confusos com esses nomes, tá? São nomes técnicos. O importante é a gente entender o conceito. Entendendo o conceito, a gente consegue colocar em prática. Então, vamos lá fazer uma recapitulação de tudo que a gente fez, né? Vamos. Observação, né? Então, você pode observar... Vou pintar, por exemplo, eu pinto muito pet também. Vou pintar o pet. Eu preciso entender quais cores vão no pet, como que é o olhar dele, quais cores vão no olhinho. Para que eu faço isso? Eu estudo, eu observo. As pessoas podem achar que é brincadeira, mas eu fico uns 2 dias estudando. Aí eu coloco todas as tintas que eu acho que vão naquela pintura. E depois eu vou por eliminatória. Então eu coloco do ladinho da foto do pet, por exemplo, ou da foto da fruta. Coloco do ladinho e penso assim, bom, essa aqui de fato não tem. Ah, não, essa tem. Aí eu, entendeu? Então a observação é o primeiro passo pra gente pintar realismo. Gente, ó, enquanto isso, os contatos da Verônica estão aparecendo na tela. Se você ficou com alguma dúvida, já pergunta pra ela, começa a seguir ela no Instagram. Eu vou pedir pro Christian chegar ali do ladinho onde ela trouxe os outros panos que eu fiquei passada pra vocês verem como é legal esse tipo de técnica, o realismo. E ela falou da base, olha só, vocês estão vendo aí, tem morango, tem a uva tá num pote aí, vocês estão vendo? Sensacional, Verônica, um beijo pra você, parabéns pelo seu trabalho, muito viu? Obrigada, Lê. O jeito que você explicou aqui, ó, fácil, não é, gente? Vocês de casa gostaram? Eu vou até ficar por aqui, olha só, pra agradecer a sua companhia nessa terça-feira tão especial, muita coisa legal a gente aprendeu aqui no Faça Você Mesmo de hoje, não é?